Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou falar sobre os livros que eu comprei, o primeiro unboxing de 2020. Então, vem comigo. Muito bem, muito bem. Tenho aqui em minhas mãos os livros que eu comprei, os primeiros livros que eu comprei neste ano de 2020 e eu vou apresentá-los para vocês. Antes eu vou falar porque só agora, já passado o meio do ano, eu comprei livros novos, porque, gente, eu sempre compro meus livros assim de baseada, uns 10 livros de uma vez. Sou rica! E aí eu vou lendo esses livros e eu só compro novos livros quando eu termino ou já estou lendo a última obra da minha lista anterior. Então eu estou lendo esse último livro dessa minha última compra. Sem mais delongas, os livros estão aqui, eu vou apresentá-los para vocês. Então, vamos lá. Para começar, então, eu tenho aqui em minhas mãos 3 livros da literatura nacional. O Mulato, escrito por Aloísio Azevedo, e aqui Quincas Borba de Machado de Assis, e o outro é Se Eu Fechar os Olhos Agora, de Ednei Silvestre. Bom, qual o critério que eu usei para comprar esses 3 livros aqui da literatura nacional? No caso aqui do Mulato, Aloísio Azevedo, e também do Quincas Borba, eu estou revisitando esses clássicos da literatura nacional, prestando uma atenção maior no que esses autores têm a nos dizer. Porque quando você lê isso, normalmente na época do vestibular, você é muito novo, você está preocupado com muitas outras coisas, acaba que nem lê direito, só lê ali o resumo e você não aprecia toda a crítica que é feita dentro dos livros, dentro dessas obras. Então é o que eu estou fazendo agora. Bem louco! Agora, o outro livro que eu tenho aqui na minha mão é esse, Se Eu Fechar os Olhos Agora, de Ednei Silvestre. Ednei Silvestre, para quem não vai se lembrar, é este senhor aqui que também é repórter da TV Globo, foi correspondente internacional em Nova York e tudo mais, e ele escreveu esse livro, ele que também tem um programa de literatura na Globo News, pelo menos até onde eu me lembro, e ele escreveu esse livro aqui, que é um livro premiado, ganhou, se eu não me engano, o Jabuti, como uma das melhores obras aí. É um romance que fala sobre 2 garotos que descobrem um corpo e tentam desvendar um assassinato. É uma história assim que eu achei interessante, e como ganhou um prêmio, claro, sempre vale a pena, e também vale a pena dar oportunidade para autores nacionais contemporâneos, ou seja, autores de nossa época. Saindo da literatura nacional, entrando na literatura estrangeira, tenho ele, claro, Gabriel Garcia Marques, sempre presente, mas esse livro aqui é diferente. O Relato de um Náufrago é o nome dessa obra aqui, Gabriel Garcia Marques, que eu já tive a oportunidade de falar outras vezes aqui no canal. Crônica de uma Morte Anunciada, livro escrito por quem? A minha resenha, falando de 100 anos de solidão. Ele, na verdade, é meio que um livro-reportagem, porque fala do relato de um náufrago, de um navio do governo colombiano que naufragou, só uma pessoa sobreviveu. Essa pessoa foi pintada pelo governo como um grande herói da pátria, um sobrevivente, mas na verdade ele escondia uma história de que, a verdadeira história, que o navio naufragou, e de herói não tinha nada, tinha de história trágica. E quem é que descobre e quem é que escreve a reportagem sobre isso? Claro, o então jornalista jovem Gabriel Garcia Marques. O próximo livro é este aqui, 1780
89, a história de Tiradentes, de contrabandistas e etc. e tal. E cara, eu fiquei muito interessado em ler esse livro aqui, principalmente depois de ter visitado Ouro Preto. Fui lá, tive contato com toda aquela riqueza da época da mineração do ouro, né? E também conheci um pouco mais de perto a história do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes. E aí eu queria estudar mais sobre o que foi a Inconfidência Mineira, não de uma forma folclórica e até de uma forma superlativa, como se você for lá em Ouro Preto, os caras vão ficar lá te falando coisas e aumentando a história do Tiradentes, porque óbvio, eles vivem daquilo e vivem do turismo. Então eu queria uma análise mais séria, mais coesa, mais pé no chão sobre o que de fato foi a Inconfidência Mineira, e eu acredito que eu irei encontrar neste livro aqui, 1789, escrito pelo Pedro Doria, que também é jornalista, colunista aí de jornais e rádios, muito conhecido aí no meio jornalístico. Empolgante. Agora, este livro aqui que eu vou mostrar, meu amigo, você vai falar um monte de mim, hein? Olha só. Trotsky. Olha a grossura desse livro, bicho. Cara, quantas páginas tem esse livro? Ah, mano, 600 páginas tem esse livro aqui, 600 páginas. Bom, o que fala esse livro? O nome já diz, Trotsky. É a biografia de Leon Trotsky. Ele foi um dos líderes revolucionários da Revolução Russa, da Revolução Bolchevique de 1918 ou 1917? Que burro, dá 0 pra ele! Eu não lembro, coloca aí qual que é a data correta. Este livro aqui eu fiquei muito interessado em ler por alguns motivos. O primeiro deles é que estava todo mundo falando sobre a série da Netflix, Trotsky. Eu assisti essa série, é uma série muito bacana, uma série muito boa, uma série russa sobre Trotsky, né? E não é passador de pano, não, é uma série que fala realmente as coisas ruins, inclusive, que o Trotsky fez. E depois eu fiquei bastante interessado nesse lance da Revolução Russa. E aí eu estou assistindo uma outra série da Netflix que é Romanov, né? Se eu não me engano, é O Último Czar, né? O Último Czar, que fala de Nicolau II, o último czar da Rússia, Nicolau Romanov, que caiu, foi morto pela Revolução Russa, pelos bolcheviques, né? Liderados por Lenin, mas que também tinha ali na liderança o Trotsky e também o Stalin. Eu deixei por último 2 livros que eu queria muito comentar. Olha aqui, olha aqui. Este é o primeiro. Esse livro, Drácula, de Bram Stoker, é uma capa amarela em vermelho, em capa dura, da Dark Side. Detalhe curioso, essa capa amarela aqui foi a primeira a ser lançada, ou seja, quando o Bram Stoker lançou isso ali em 1897, o livro era exatamente desse jeito. E aí a Dark Side pegou e resgatou essa edição e fez essa brilhante diagramação nesse livro. Esse livro aqui ele é lindo, cara, né? Ele tem umas cores, tem umas ilustrações. O conteúdo extra desse livro aqui, gente, é muito legal. Olha só, são as várias versões de Drácula no cinema, como ele foi representado. Cara, realmente é muito bacana, tem um conteúdo extra muito interessante. Inclusive o descendente do Bram Stoker que assina aqui a apresentação, o Dacre Stoker, né? Ele faz a apresentação aqui desse livro. Realmente é uma coisa sim primorosa essa edição e eu também estou com muita vontade de ler esse grande clássico da literatura. O último livro, meus amigos, olha, eu estou apaixonado por esse livro. Isso é uma bichona! Também é uma edição da Dark Side, é este livro aqui, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras.
Cara, você olha esse livro, você já se apaixona pela capa, essa cor verde água com esse dourado, esse brasão em dourado, a caveira. Cara, é realmente... Olha a lateral aqui, ó, a lateral do livro ela é dourada. Aí tem uma fita, né, dessas de marcar a página em verde e amarelo. A fita em verde e amarelo. Meu, é realmente assim uma edição muito primorosa. Talvez seja a edição mais bem acabada, mais bem feita que eu já vi da Darkside, ou que pelo menos eu tenha aqui na minha estante. E o que fala exatamente esse livro? Esse livro aqui, cara, ele juntou a fome com a vontade de comer. Ele juntou a beleza da edição com o conteúdo interessantíssimo. Que merda, hein? Sabia não? Então eles pegaram todos esses autores e pegaram os contos de terror desses autores ali do final do século XIX, início do século XX e compilaram nesse livro aqui. Você tem autores clássicos como Machado de Assis, Coelho Neto, Humberto de Campos, Álvares de Azevedo. Quer dizer, gente, aqui ó, só a nata da literatura brasileira, que são autores que ficaram conhecidos por outras obras, né? A gente pode destacar aí o Machado de Assis, e que a galera não sabe que eles também produziram conteúdo de terror. Isso é muito legal, cara. Esse é um resgate muito bacana da nossa literatura e eu estou morrendo de vontade de ler esse livro aqui. Foda-se! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de me seguir lá nas redes sociais, no @lendocomleão, coisas bem bacanas por lá. Então, até a próxima. Fui!